Olá, muito bom dia, professores, professoras. Um feliz ano de 2022 para todos. Dando continuidade à nossa série de formações sobre a recuperação intensiva de janeiro, hoje nós iniciamos a formação da área de linguagens, trazendo a parte 1 sobre aprendizagem baseada em projetos. Meu nome é Letícia, sou formadora da IFAP, estou aqui com a professora Gisele Teles, que vai me acompanhar na formação de hoje. Antes de passar a palavra para a Gi, eu vou fazer a minha descrição. Então vamos lá. Eu sou uma mulher de pele clara, estou trajando uma blusa cinza, um casaco preto, tenho cabelos cacheados, de cor castanha e corte médio. Bom dia, Gi. Bom dia, Letícia. Bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz ano novo, né? Como a Lê falou para todo mundo. E antes de a gente começar, então, aí a pauta, também vou fazer minha audiodescrição para vocês agora. Então, eu tenho mais ou menos uma estatura mediana, 1,60 m, tenho uma pele clara, estou de cabelo com rabo de cavalo, estou com uma calça jeans azul clara, uma sapatilha bege e uma blusa lilás. Então, vamos lá. Para começar, para início de conversa, né, como sempre, como a gente sempre faz no início, vamos ao diário de bordo de vocês. Então agora eu vou dar um tempinho, não um tempinho, enquanto eu vou falando aí, vocês já vão pegando o caderninho, o bloco de notas do celular, o que vocês acharem melhor. E não esqueçam, né, de colocar aí a data da reunião de hoje, né, colocar aí um pouquinho dos detalhamentos das atividades que a gente vai falar e uma avaliação ou tarefa que a gente passar algum desdobramento, também é interessante anotar aí nesse momento, tudo bem? Muito bem. Em seguida, então agora, no próximo slide de produção, por favor, eu vou falar um pouquinho dos objetivos de hoje. Então, nos objetivos, a gente tem analisar as práticas de linguagem no contexto da recuperação intensiva, reconhecer os conceitos sobre a aprendizagem baseada em projetos, como a Letícia comentou com a gente agora há pouco, compreender o conceito de curadoria educacional e sua importância para os professores e estudantes e conhecer as habilidades e temáticas do projeto de linguagens para as diferentes anos e séries. Além disso, a gente tem também as competências que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa primeira parte aí da pauta, tá bom? Eu vou ler para vocês então na tela produção no slide. Empregar diferentes recursos e procedimentos didáticos, ajustando as possibilidades e dificuldades de aprendizagem dos alunos, sempre levando em conta a natureza, as especificidades e o grau de complexidade dos conteúdos. Em seguida, compreender o significado dos processos de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso de seus resultados para análise e reflexão de desempenho escolar nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho. Fora essas competências e habilidades aí dos profissionais da educação, a gente vai falar então um pouquinho também sobre as competências gerais do currículo paulista, né? Então, no próximo slide, a gente tem aí que a gente selecionou duas competências específicas, a competência 1 e a 4. A 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E a competência 4, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. É isso aí, então a gente vai trabalhar com essas competências hoje, como eu falei aí nessa primeira parte aí da formação que é de linguagens. E agora eu vou falar então para vocês o percurso da pauta de hoje. Isso também seria interessante vocês anotarem aí no diário de bordo, né, terem uma ideia do que a gente vai trabalhar. Primeiro a gente vai começar com uma sensibilização. Em seguida, eu vou passar para vocês o cronograma da recuperação intensiva de janeiro de 2022. Depois a gente vai falar um pouquinho do plano de recuperação, né, revisitar o plano de recuperação que vocês tiveram que fazer aí no final de dezembro. E aí a gente vai trabalhar aí nas etapas 1 do projeto, né, que a gente vai focar aí nos objetivos. Na etapa 2 do projeto,
que a gente vai focar nas temáticas. Na etapa 3, a gente vai focar na investigação, e a etapa 4, que vai se referir aí aos debates, né? Em seguida, a gente vai dar algumas dicas sobre essas temáticas que a gente vai trabalhar, né? E as referências bibliográficas no final para encerrar. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui, a sensibilização, né? Como está lá no percurso. Então, a gente tem essa imagem para vocês, deem uma olhadinha aí, eu vou fazer uma pergunta, né? Observe atentamente a imagem a seguir e escreva aqui no chat as suas impressões. O que essa imagem, a análise dessa imagem traz para vocês? Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensarem e interagirem com a gente aqui no chat. Voltamos, então, eu vou ler aí algumas respostas que os professores contribuíram aqui no chat. Então, em primeiro, a gente tem aqui a professora Berenice, que falou que a imagem, para ela, traz aí a ideia de inclusão de todos. A professora Thalita comentou sobre diversidade, o professor Tiago, multiculturalismo, a professora Thalita, novamente, falou também em culturas, né? E a professora Alice, diversidade humana e cultural. Ela uniu aí o que a Thalita e o Tiago comentaram. A professora Zenilda, as diferenças e diversidades humanas e de cultura. A professora Márcia, heterogeneidade. E a professora Marlene, a diversidade entre as pessoas. Lê. Muito bem, agradeço aos professores que colocaram essas respostas no chat e tem tudo a ver com a temática que a gente vai tratar hoje, que é justamente a diversidade, né? A professora
deixa eu ver aqui o nome da professora que citou diversidade. A professora Alice. Isso, a professora professora Alice. Muito bem. E outra palavra que apareceu aqui que é muito importante, que é o multiculturalismo, que tem a ver com diversidade, que o professor Tiago citou, que é justamente um dos temas contemporâneos, transversais, né, da BNCC, que tem a ver com diversidade, que a gente vai falar hoje, que é um tema tão importante, que está previsto no Currículo em Ação, na BNCC, e que ele vai perpassar aí diversas temáticas e habilidades previstas para esse momento de recuperação intensiva de janeiro. Vai ser o nosso eixo norteador da área de linguagem, como vocês verão a seguir. E por que é importante falar de diversidade, né? Porque por meio dela a gente exercita a empatia, o respeito, essas habilidades, competências socioemocionais tão importantes, né? E, claro, amplia a nossa visão de mundo. Então, é muito importante que a gente trate desse tema com nossos estudantes e tenha em vista aí projetos que possam contemplar essa temática tão relevante para a nossa sociedade, para trazer a equidade que também apareceu aqui como no chat, né? Então, a Gi vai trazer agora o cronograma da recuperação intensiva de janeiro, vamos lá? Vamos sim, eu só queria complementar que esse tema é muito interessante também, né? Ele é necessário, mas ele é bem legal também de ser trabalhado, muito bom. Bom, gente, então vamos lá ao cronograma, né, agora. A gente tem aí na tela para vocês, para quem ainda não tem esse cronograma, né, seria legal anotar. Então, a gente tem que as aulas de recuperação intensiva, né, os projetos, então, de recuperação intensiva aí de janeiro, eles vão desde o dia 4 de janeiro, né, então começou aí essa semana, até o dia 21 de janeiro. Então, seriam aí mais ou menos 2 semanas, né. O conselho de classe, ele vai até o dia 21 de janeiro, ou seja, na verdade, até o dia 21 de janeiro é interessante que as unidades escolares realizem aí esse conselho de classe. 2 dicas importantes. É interessante que nas aulas de recuperação intensiva, o professor, né, no seu plano e tal, ele contemple aí as metodologias ativas, que é um modelo bem interessante para ser trabalhado no processo de recuperação. Trabalhe com projetos interdisciplinares, né, uma vez que a gente está trabalhando com a área, né, e não com os componentes curriculares em separado. E instigue, assim, dessa maneira aí os estudantes a fomentar o seu protagonismo, né? Em relação aí ao conselho de classe especificamente, é interessante que a partir dessas aulas de recuperação de janeiro, o professor ele tenha subsídios, né, para conseguir avaliar o aluno tanto como ele desenvolveu, né, todo o seu caminhar em 2021, o que ele apresentou aí em janeiro e, se for o caso, né, trabalhar também com esse estudante a recuperação contínua, começar a planejar a recuperação contínua de 2022, né, caso o aluno, a partir do conselho de classe, aí ele passe de ano, certo? Então, essas as dicas aí do cronograma, né, as datas específicas. E agora a gente vai falar um pouquinho aí do registro do diário de bordo, certo, Lê? É isso mesmo. Semana passada vocês tiveram uma importante formação, que foi a primeira dessa série da recuperação intensiva, com a Tatiane e o Rafael, e eles trouxeram aí uma sugestão para registro do plano de recuperação intensiva. Nesse plano, nós sugerimos o seguinte, né, que trouxesse os seguintes itens. Então, vamos lá. O nome do professor responsável pelos agrupamentos dos estudantes, também o componente curricular ou área do conhecimento, as habilidades a serem trabalhadas, a metodologia, também os recursos utilizados e os instrumentos de avaliação. A partir desse esboço, que vocês já começaram a realizar lá na semana passada, juntamente com a primeira formação, nós gostaríamos que vocês retomassem esse plano de recuperação intensiva e averiguassem quais pontos ainda estão fragilizados, para que nós possamos ajudá-los, né, nessa caminhada ao longo da formação de hoje, e vocês vão completando aí ao longo do dia esses pontos que precisam ainda serem preenchidos. Então, vamos lá. Nós pedimos que vocês retomem o plano de recuperação intensiva e anotem aí os pontos que ainda precisam ser registrados, que ainda estão fragilizados nesse processo. 3 minutos e nós já retornamos.
Voltamos? Já voltamos. Então tá certo. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a revisitação do diário de bordo, já foi, né? Então, quero o próximo slide. E a gente vai, então, pessoal, entrar efetivamente na parte aí da construção aí do projeto, né? Da recuperação intensiva. Na semana passada, vocês assistiram a um vídeo, né, sobre metodologias de projetos educacionais, e nesse caso, nesse vídeo, a professora, ela explicava pra gente, né, que é interessante partir da realidade do estudante e a partir dessa realidade criar aí uma problematização que faça sentido, que seja significativa para o estudante, né? Com base nisso, aí a gente consegue construir um projeto educacional que faça sentido para o estudante, certo? Então, no próximo slide, slide 14, produção, por favor, a gente tem aí a perguntinha, né, que eu já vou deixar a deixa. Ainda referente, então, à pauta da semana passada, já mencionamos quais as etapas de um projeto, né? E esse vídeo, ele trouxe aí em detalhes essas etapas. Então, vamos aprofundar esse assunto? E aí, agora, a gente vai destrinchar aí algumas etapas aí do projeto de recuperação. É isso mesmo. Então, nós trouxemos o vídeo semana passada, que foi um vídeo muito importante. Nós selecionamos essa metodologia, aprendizagem baseada em projetos, tendo em vista a questão de metodologias ativas, como a Gisele já comentou. Essa metodologia, ela suscita o protagonismo, a aprendizagem colaborativa e também a criação de um produto, já que nós estamos falando de 3 semanas de recuperação intensiva, esse tempo limitado, então é interessante que os estudantes vejam ali ao final do processo um produto, né? Vejam um sentido naquele momento de estudos. Então, selecionada essa aprendizagem baseada em projetos, nós vamos para as etapas, que nós construímos um roteiro onde nós vamos comentar cada uma delas. Então, vamos lá, próximo slide, por gentileza. Isso, a primeira etapa é aquela que diz respeito aos objetivos de aprendizagem. O que é isso? O que nós esperamos que ao final do processo o estudante saiba, o que ele tenha construído ao final dessas semanas de aprendizagem, de estudos. Esses objetivos de aprendizagem, vale a pena a gente frisar, eles devem ser estabelecidos a partir das habilidades essenciais, aquelas listadas pela COPED. Mais para frente, mais adiante, nós vamos disponibilizar o link para que vocês acessem, tem por ano e série, com todas as temáticas, tudo certinho para que vocês confiram com mais detalhes, certo? Mas é importante isso, trazer as habilidades como foco do processo. Então, o que os estudantes precisam mobilizar, saber ao final dessas 3 semanas de recuperação intensiva. Como exemplo, nós fizemos um recorte, próximo slide, por gentileza. Ainda tratando do tema da diversidade, nós trouxemos aqui algumas dessas habilidades da lista da COPED, que são muito interessantes e que vocês poderão trabalhar o tema diversidade com os estudantes. Então, como exemplo, nós trazemos a habilidade EF07AR01, que é uma habilidade de arte, que diz o seguinte: pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, muralismo e assemblagem das artes visuais tradicionais e contemporâneas em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então, você vê, né, já traz essa diversidade de temáticas, né, abordando aí artistas brasileiros, estrangeiros, observando todo esse contexto, esse panorama histórico-social. Então, no próximo slide, ainda também trazendo um outro exemplo de habilidades que podem ser trabalhadas dentro desse eixo da diversidade, nós selecionamos aqui as habilidades do 9º ano, uma de arte, que é a EF09AR19, que é identificar e analisar diferentes estilos musicais em gêneros de música popular brasileira e estrangeira, contextualizando-os no tempo e espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Então, olha que interessante também para trabalhar esse tema da diversidade aí. E também de língua
inglesa, né, compartilhar com os colegas a leitura de textos escritos pelos grupos, valorizando os diferentes pontos de vista, olha só, não, então estou trazendo a subjetividade e essa questão da aprendizagem colaborativa, claro, sempre respeitando, né, com respeito, com ética. Por isso aí a gente selecionou essas habilidades que trazem esse eixo tão importante que é a diversidade. E vale frisar que aqui são apenas sugestões. Claro que você, professor, pode e deve selecionar outras habilidades de acordo com o contexto, com as suas turmas, e assim realizar o projeto, tudo bem? Então, próximo slide, por gentileza. Nós trazemos aí a temática. Então, depois que nós observamos aí os objetivos de aprendizagem a partir das habilidades essenciais para esse período de recuperação intensiva, nós temos que levantar então as temáticas que serão trabalhadas no projeto. Essas temáticas, elas devem ser discutidas com o todo, com o coletivo, né? É muito mais interessante que o professor simplesmente trazer essa temática já prévia, sem o diálogo com os estudantes. Então, o que nós sugerimos é dialoguem com os estudantes para verificar quais as temáticas são mais relevantes nesse momento, também para a comunidade escolar, o que está em foco no Brasil, no mundo, que seja de relevância para eles, tá? Então, sempre fazendo esse debate e selecionando as temáticas em conjunto, no coletivo, tá certo? Que seja significativo para os estudantes, né? Faça Perfeito, sentido. que faça sentido, é isso mesmo, Gi. Que faça sentido, que esteja de acordo com a sua realidade, tá certo? No próximo slide, por gentileza, nós colocamos aí, então, as temáticas para cada ano e série. Aqui são as temáticas sugeridas pelo documento da COPED, certo? Para os anos finais, na primeira semana, sexto ano, nós temos cultura juvenis, como práticas socioculturais multissemióticas. Para o sétimo ano, práticas de linguagem e suas relações com o patrimônio e matrizes estéticas e culturais. Oitavo ano, referências culturais e estéticas nas práticas contemporâneas de linguagem. Nono ano, práticas de linguagem como forma de valorização e compreensão. Opa, perdi o slide, perdão. E compreensão da diversidade cultural brasileira. Primeira série, os processos criativos, artísticos, corporais e verbais nas vivências e experiências individuais, coletivas e ou colaborativas. Para a segunda série, processos de pesquisa e busca de informação na contemporaneidade. Terceira série, práticas de linguagem e suas possibilidades de atuação política, social, política, artística e cultural. E para a segunda semana, lembrando que são apenas sugestões, o professor pode adequar, né, dentro dessas temáticas, o projeto, e realizar de acordo com o seu contexto social, das turmas também que ele estiver atuando. Então, vamos lá, segunda semana, quais são as temáticas elencadas? Para o sexto ano, são as práticas de linguagem e suas relações com o patrimônio e matrizes estéticas e culturais. Sétimo ano, referências culturais e estéticas nas práticas contemporâneas de linguagem. Oitavo ano, práticas de linguagem como forma de desconstrução de preconceitos e estereótipos presentes em diferentes mídias. Olha que interessante esse tema. Nono ano, práticas sociais de linguagem veiculadas em diferentes mídias, utilizando diferentes ferramentas. Só um minutinho que eu perdi aqui o slide, não. Aqui. Primeira série, práticas sociais de linguagens veiculadas em diferentes mídias, utilizando diferentes ferramentas. Segunda série, visões de mundo presentes nos discursos das diferentes linguagens. E terceira série, o jovem e a busca profissional na contemporaneidade. Fizemos um recorte também dentro do eixo que nós já estipulamos, que é o eixo da diversidade, fizemos um recorte de temáticas que podem ser trabalhadas, que são muito interessantes. Então, no próximo slide, nós colocamos aí, para o sétimo ano, o tema práticas de linguagem e suas relações com patrimônio e matrizes estéticas e culturais. E para o nono ano, a
práticas de linguagem como forma de valorização e compreensão da diversidade cultural brasileira. Como vocês veem, né, essas temáticas elas estão diretamente articuladas com a prática de diversidade, mas claro que essa temática ela pode sim ser estabelecida, dependendo da forma como o professor for articular o projeto, ela pode entrar de outras formas também. O terceiro tópico que nós colocamos para a aprendizagem baseada em projetos é a investigação. Então, nesse momento, nós já estipulamos os objetivos de aprendizagem a partir de habilidades e também estabelecemos as temáticas. E aí, nós partimos para a investigação, que é o momento que o professor vai instigar os estudantes, né, a que realizem pesquisas a partir de uma pergunta, que vai ser uma pergunta disparadora, que deve ser bem interessante e relevante, de acordo com o contexto da escola, né? E aí, claro, levantada a partir dos interesses dos estudantes e, claro, como uma forma de promover o protagonismo. Esse momento da investigação, o professor ele tem que estar à frente do grupo, os estudantes eles vão estar bem autônomos, mas claro que guiados sempre pelo professor. E para isso nós trouxemos aqui algumas referências de materiais, né, Gi? Quais são esses materiais? É verdade. A gente tem aí uma ideia, né, uma sugestão para vocês trabalharem, esse tema específico assim de investigação. A gente sugeriu uma pergunta. Por exemplo, os direitos das pessoas com deficiência são respeitados? Né? Então, é uma pergunta interessante que a gente pode trabalhar talvez aí em qualquer unissérie, né, dependendo. E aí os alunos vão começar a pensar, né, os estudantes, será que são, será que não são, por que que são, será que alguém conhece alguém, né, que já teve algum problema aí nesse sentido? E aí, para o professor começar a trabalhar isso, investigar com os alunos, né, essa pergunta, a gente sugere primeiro que o professor apresente para os estudantes, talvez seja interessante até trabalhar mais no ensino médio, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí, que é o segundo parágrafo aí do PPT para vocês, né? Que é a base legal e foi a lei aí de 6 de julho de 2015. No seu primeiro artigo, ele até comenta um pouquinho, né, que essa lei é instituída aí nesse período e tal, e ela se destina a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e na cidadania. E aí, assim, né, tem vários outros parágrafos que seria interessante o professor passar para os alunos, eles darem uma olhada, eles lerem, né, alguns artigos dessa lei, ou talvez a lei inteira, e a partir da leitura, tentar responder, né? Será que tudo isso que está na lei é realmente cumprido? Acontece realmente ou não? Depois, o professor pode ainda instigar os alunos, né, com alguns vídeos. Então, a gente tem aí no slide 25 ainda alguns links de vídeos, né, de sugestões que o professor pode aprofundar esse debate com os estudantes a partir do momento que eles tiveram algum conhecimento, né, já sobre a ideia tratada e aí trabalhar um pouquinho mais em detalhes essa pergunta. Certo? Então, o que é importante a gente pensar aqui? Que o professor ele fez uma pergunta para os estudantes. Volta a câmera para mim, produção, por favor. O professor fez uma pergunta para os estudantes, observou que eles já sabiam, coletou, digamos assim, os conhecimentos prévios dos estudantes sobre aquele assunto, deficiência, certo? Passou o embasamento teórico sobre o assunto através aí da legislação. E aí depois que os alunos se apropriaram, né, realmente desse assunto, ele aprofunda com outros vídeos, né, mais específicos, mais detalhados, de acordo aí com o debate com os estudantes, com a roda de conversa, o que for mais interessante naquela sala de aula, certo? Essa é a ideia aí de trabalhar nesse sentido aí na etapa de investigação do projeto. Tudo bem? Em seguida, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a palavra curador, é isso? Curadoria educacional, né? Já que a gente está falando de processo de pesquisa, investigação, e o professor ele vai liderar esse processo, a gente tem aí instituída a curadoria educacional. O que significa isso, né? É que os estudantes e o professor liderando esses grupos, eles vão selecionar as informações mais relevantes para responder a pergunta
inicial. E é claro que nem toda informação é relevante na internet. Nesse mundo de informações que nós temos hoje, que os estudantes eles estão imersos, eles podem ficar um pouco confundidos, atrapalhados, então o professor vai liderar os grupos nessa busca de informações que são realmente válidas, pertinentes, legítimas, né, verdadeiras também diante das fake news que nós temos hoje. E esse processo de curadoria é muito importante. A palavra curador, ele vem da arte, mas a educação se apropriou também, né, e agora nós falamos de curadoria educacional. E o que significa? A palavra curador significa zelar, cuidar de algo. Qual que é a última palavra, Gi? Dar atenção. Dar atenção, dar atenção. Perdi o slide novamente, perdão. Então, é isso. E o professor, qual é a missão do professor na atualidade? Já que ele agora não é o único detentor de todos os saberes. Não, ele vai guiar os estudantes, vai fazer a mediação do estudante com conhecimento. Então, qual é a missão desse educador? Conduzir os estudantes no caminho da pesquisa, dar orientações claras, promover trabalhos em grupo recheados de propósito, de preferência com aplicação prática, e selecionar, disponibilizar e orientar os estudantes nessa trajetória. E quais são as habilidades desse curador educacional? Comunicação multimodal, ou seja, o professor ele tem que se apropriar minimamente aí dessas semioses, né, de imagens estáticas em movimento, tudo que está disponível hoje em dia nas mídias digitais. Ética, responsabilidade, trabalhar em equipe, ter flexibilidade, habilidades de pensamento também. E, por último, aí, habilidades digitais, já que nós estamos falando dessas multimídias que os estudantes têm acesso hoje com o universo digital. Tudo bem? Então, para fechar esse tema, nós gostaríamos de trazer o vídeo do Mário Sérgio Cortella, não é isso, Gê? Isso, exatamente, pessoal. Agora a gente vai ver, então, um vídeo que fala justamente aí da importância da curadoria educacional. Vamos ao vídeo. A curadoria, ela não é uma instância de depósito de arquivo, em que você encerra, reclui e aquilo fica ali. No dia que alguém precisar, vai se buscar informação. Não, a finalidade da curadoria é tornar disponível para as pessoas, e por isso pessoas e instituições têm uma tarefa decisiva hoje de serem curadores, né, daquilo que nos importa. É interessante porque a expressão cur, né, ela tem um radical latino que significa cuidar. Da onde vem, por exemplo, curar. Da onde vem alguém que cuida por nós, um pró-curador, né, alguém que cuida a nosso favor. Isto é, toda pessoa que é capaz de curar alguém no sentido de ajudá-lo, né, de ferir aquilo que está ferido, de modo que ele deixe de ser um ferimento e, portanto, construir ali uma outra relação. Daí que a ideia de curadoria é alguém que cuida. Alguém que cuida do quê? Do conhecimento, da informação, e não cuida como zelador que guarda e tranca. Cuida no sentido de proteger, de disseminar, de aumentar o acervo, de fazer com que as pessoas tenham a ele acesso. Não é algo, portanto, recluso. A percepção de curadoria é muito mais a orientação de disponibilidades do que, de fato, a construção de locais onde você encerra aquele tipo de circunstância. Nisso, a era da curadoria é aquela em que nós temos tantas informações que é necessário que algumas pessoas, algumas instituições, elas sejam capazes de nos auxiliar exatamente nessa seleção. Aliás, a palavra critério é uma palavra que vem para nós da agricultura, né? Ela significa separação. Criterion, no grego antigo, é separar o joio do trigo, né? Separar o feijão da pedra, separar o que serve daquilo que não tem utilidade. Por isso, a construção de critérios e, ao mesmo tempo, o acúmulo e a guarda guiada do acervo das informações é que é, no meu entender, a tarefa mais decisiva da curadoria. Todo aluno e toda aluna, sem dúvida, são curadores. Afinal de contas, Paulo Freire, quando escreveu na Pedagogia do Oprimido um subtítulo, que até hoje é mal interpretado por alguns, esse subtítulo é Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens e as mulheres, as pessoas se educam reciprocamente numa relação mediatizados pelo mundo.
Paulo Freire não queria dizer que não há educação, ele queria dizer que ninguém é só educador e ninguém é só educando. Cada um e cada uma de nós se educa reciprocamente, nós nos educamos. Daí que, é claro, um aluno e uma aluna são para mim, como foram em toda a minha trajetória e continuam sendo, curadores não só, né, do meu conhecimento, da minha informação, mas também das minhas dúvidas, das minhas dificuldades, das minhas agonias. Daí que há uma reciprocidade de curadoria. Aliás, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente, né? E o aprendente é aquele que busca, com outros e outras, procurar. Eu quero até acrescentar algo que gosto, a palavra cur do idioma latino vai gerar para nós uma expressão deliciosa, que é curiosidade. Né? Curiosidade, uma pessoa curiosa é aquela que procura, que vai atrás, não para deixar longe, mas para trazer para ela, para ir até perto. É diferente do fofoqueiro, né? Mas é curioso. A formação docente, que muitas vezes foi apenas de modo reiterativo, como sendo uma função meramente reiterativa ou reprodutiva, na qual não havia tanto território para a inovação, né, para a criação, em que você pega uma criança que aos 5, 6 anos de idade, por exemplo, está na profusão de perguntas com a curiosidade exacerbada, e aí em vez de fazer com que isso tenha seguimento, a coloca sentada só para responder, e quieta boa parte do tempo, sem que a curiosidade tenha mais lugar, às vezes se dizendo que criança é muito curiosa, né? Por que você quer saber tanta coisa? Isso colocando como um dano, em vez de ser exatamente, né, um patrimônio, é algo que reinventa nosso modo de ser professor ou professora. Isto é, não cabe mais a mim apenas ser alguém que reproduz aquilo que já está disponível, especialmente nas plataformas digitais. Se você observa, cabe a mim, isso sim, seduzir, encantar as pessoas para que elas sejam capazes de, naquela condição, ter acesso a essa informação, né, de uma outra maneira, de um outro modo, que possa dar conta, né, sem que ela se torne mera reprodutora daquilo que fará. Há duas coisas muito importantes como atitudes, como valores de formação pedagógica. Primeiro, de um lado, nós sermos capazes de estilhaçar a informatofobia, isto é, o pânico em relação ao mundo digital, como se ele fosse, por exemplo, substitutivo da atividade docente, quando ele é, em grande medida, com o uso adequado, né, algo poderoso para incrementar, para valorizar nossa atividade no campo da formação de pessoas. Em segundo lugar, afastar a informatolatria, que é a adoração do mundo tecnológico, supondo que é ele em si que terá a capacidade de fazê-lo. Claro que tecnologia não é só ferramenta, ela é também criadora de um modo de refletir, de pensar, um modo de olhar o mundo, né? Às vezes nos tira a capacidade de prestar atenção na paisagem. Há pessoas hoje que ficam o tempo todo, quando dirigem numa estrada, olhando agora para o painel do carro e não notam mais o mundo, né? Há outras pessoas que elas acabam tendo tanto horror em relação ao mundo da tecnologia, especialmente na sala de aula, que ela afasta aquilo como sendo uma estrutura satânica, né? Para usar o hebraico antigo, Satã, o adversário. Não o é, ao contrário. Por isso, uma escola digital é aquela que acolhe as novas formas das plataformas, entendendo que elas não são excludentes e que nós temos que nos formar para elas. E essa formação, ela servirá para que a gente tenha relevância e, portanto, que nós sejamos capazes de exercer curadoria sobre a nossa própria atividade. E não apenas nos colocarmos, nós docentes, como curadores, né, dentro de uma sociedade contemporânea. O que vale é que eu seja capaz de ter curadoria sobre mim mesmo, ou sobre mim mesma, e ser capaz de olhar daquilo que está à minha frente, o que eu seleciono como adequado para a minha prática, e aquilo que às vezes é mera forma de enfeite, mera pirotecnia. Tem muita coisa no mundo tecnológico que é pirotecnia, né? E serve para umas luzinhas piscarem, as coisas correrem para lá e para cá. Isso é ilusório, né? A tecnologia, se ela for destinada à magia, isso é outra coisa. Aí faz parte da ilusão, mas eu gosto quando ela é colocada no concreto. Por isso o último conselho veio de Descartes, lá do século XVII, quando ele dizia que o filósofo, que é a minha atividade, o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas. Tem pé de chumbo e asas. E quem trabalha com a escola digital tem que ter pé de chumbo e asas. Tem que ser capaz de voar e tem que ser capaz também de manter o pé no chão quando é necessário.
Voltamos, professores, então eu vou jogar agora uma perguntinha para vocês sobre esse vídeo, que eu acho que vocês gostaram bastante, né? Bem interessante, Cortella sempre arrasa. Então vamos lá, pergunta. Como a curadoria educacional pode ajudar na recuperação de aprendizagem dos estudantes? Aí tá 3 minutinhos, mas eu vou dar para vocês 1 minutinho no chat. Obrigada, professores. Voltamos, então, só para comentar rapidamente essa questão, a curadoria educacional nesse processo de recuperação, ela é muito importante porque direciona realmente os estudantes para aquilo que eles precisam alcançar nesse momento, certo? Então, personaliza o processo de ensino-aprendizagem. O próximo item, que é o de debates, por gentileza, na tela. Então, ele vai fechar essa primeira etapa da aprendizagem baseada em projetos. Feitas as pesquisas, realizadas as pesquisas, é importante, então, colocar o debate entre os estudantes com o professor auxiliando para a verificação realmente do que foi aprendido, do que foi alcançado nesse momento. Tudo bem? Então, no próximo slide, eu gostaria de colocar um resumo, um panorama do que nós trabalhamos hoje. Nós verificamos aí os objetivos e as habilidades, também as temáticas e realizamos aí importantes apontamentos sobre as pesquisas e os debates. E o que vem adiante? A proposta é que, como produto da recuperação intensiva para a área de linguagens, seja desenvolvido um livro acessível. O que é esse livro acessível? Eles integram narração, legenda, elementos visuais, estáticos em movimento, sons, libras e diversos recursos de linguagem para que todos tenham acesso à literatura, tanto estudantes com ou sem deficiência, né? Então, abrangendo a todos aqueles que precisam fazer a leitura. Muito bem, para fechar, a Gisele vai fazer mais uma perguntinha aqui. A última pergunta aí dessa primeira parte, pessoal. Então, depois de tudo isso que a gente explicou, o que não pode faltar em um projeto, na opinião de vocês? Então, dá para vocês aí 1 minutinho também no chat. Baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Obrigada, professores. Eu quero colocar aqui a resposta da professora Thalita, que respondeu metodologias e o que será trabalhado, também planejamento, a professora Maria Nilceia, interação entre os alunos,
mão na massa, reflexão sobre o tema. Isso mesmo, todos esses elementos, lembrando que o nosso norte, o nosso propósito é sempre desenvolvimento de habilidades, proporcionar isso aos estudantes. Então, sempre foco no desenvolvimento das habilidades. E o demais, claro, os professores vão ajustando com o seu contexto, né, de sala de aula. Muito bem, então vamos fechar o dia de hoje, que nós já estamos aqui passando do horário, né, Gi? Não, e para fechar, pessoal, a gente vai deixar o chat aberto, né, para vocês avaliarem, né, se vocês gostaram da formação e tudo mais. Enquanto vocês vão avaliando, eu vou pedir para a produção voltar na tela o slide. Qual que é o slide das habilidades? Espera aí. O slide 23 para os professores, né? Vai ficar no repositório esse material todo, mas no slide 23 a gente tem o link, né, com as sugestões aí de habilidades e temas dos projetos de recuperação que vale a pena professores darem uma olhadinha aí, tá bom? Pode auxiliar aí vocês no projeto de vocês. Muito bem, agora a gente tem um slide 35, produção, por favor, que é um de Saiba Mais. Então, quem quiser se aprofundar aí, seja aí nas metodologias de aprendizagem, seja também na parte da curadoria educacional, né, que a gente viu no vídeo e tudo mais. Então, aí tem alguns links para vocês darem uma olhada e consultarem para aprofundar em alguma temática. E depois a gente tem os slides de referências bibliográficas, para vocês darem uma olhadinha também depois. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa formação, né? A gente está, então, a primeira parte agora foi sobre os projetos de recuperação intensiva em linguagens, na área de linguagens, e agora na segunda parte a gente vai ver os projetos de recuperação intensiva em ciências humanas, certo, Lê? É isso mesmo, agradeço a todos os professores que nos acompanharam, a professora Gisele aqui, minha companheira de formação, obrigada à equipe técnica e nos vemos em breve. Tchau, tchau.